Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, tá? Hoje a gente vai finalizar a parte de probabilidade. Temos três coisas importantes a ver hoje, tá? Probabilidade da união de eventos, probabilidade condicional e mais pra frente a probabilidade binomial. Bom, olha só, primeira coisa é o seguinte, o que é isso, união de eventos? Vamos fazer por meio de um exemplo que eu acho que fica bem mais fácil da gente chegar na dedução. Imagine, por exemplo, que você tem uma sala. Nessa sala de aula lá, você tem 100 pessoas. Nós temos 80 que falam inglês. E temos 50 que falam espanhol. Desses, 30 falam os dois. Então, 20 apenas espanhol. 50 apenas inglês, né? Olha só, e aí eu fiz no exemplo como se todo mundo falasse alguma coisa, né? Então não exemplo. Mas podia ter alguma outra coisa aqui. Vamos pensar comigo. Se eu te perguntar assim, qual é a probabilidade de você escolher uma pessoa e essa pessoa falar inglês? Você concorda comigo que 80 falam inglês? Então são os casos favoráveis. De 100, seria 80 em 100. Se eu te perguntar, qual a probabilidade de eu escolher uma pessoa e ela falar espanhol? São 50 que falam espanhol, de 100. Né? Ah, professor, mas esse aqui, esses 30, eles falam inglês. Tá, mas eles não deixaram de falar inglês e não deixaram de falar espanhol. Você concorda que ele tem que estar dentro da probabilidade de falar inglês e dentro da probabilidade de falar espanhol? Só que se eu te pergunto assim, qual é a probabilidade de eu escolher uma pessoa que fale inglês ou espanhol? A gente não viu lá em análise combinatória que o ou é mais? Aí as pessoas fazem assim, ó, pega a probabilidade de inglês, soma com a probabilidade de espanhol. E tem que errar, porque tá errado. Por que tá errado? Probabilidade de inglês, 80 sobre 100. Probabilidade do espanhol, 50 sobre 100. Se eu somar os dois, dá 130 sobre 100. O que fere uma das propriedades da probabilidade. A maior probabilidade que existe é 100%, é 1. Aqui o nosso estaria dando 130 sobre 100, que é maior do que 1. Não pode. Onde está o erro? Onde está o erro nessa soma? Por que eu não posso só somar? Pelo seguinte, quando eu falo probabilidade de falar inglês, eu peguei essa região e essa. Quando eu falo a probabilidade de falar espanhol, eu peguei essa região e essa. Então, nessa soma, quando eu somei, tem uma região que foi contada duas vezes, né? Que é exatamente a interseção. Só que uma coisa não pode ser contada duas vezes, ela tem que ser contada uma vez só. Então eu tenho que tirar a interseção de inglês e espanhol uma vez. Em outras palavras, você já viu essa fórmula em conjuntos, a gente fez em uma questão em análise combinatória e a gente está vendo agora em probabilidade. A probabilidade de A união, A ou B, A união com B, é a probabilidade de A, mais a probabilidade de B, menos a probabilidade de A interseção com B. A interseção com B. Então essa é a fórmula para a união de eventos, tá? Daqui a pouquinho a gente vai fazer questão disso. Vamos ver primeiro a probabilidade condicional. Bom, aqui, eu não sei como você aprendeu isso, tá? Como você viu isso a primeira vez. Mas tem muita gente que vê por fórmula. É assim, ó. Probabilidade de A dado B, ou probabilidade de A sabendo que o B aconteceu, é a probabilidade de A interseção B sobre a probabilidade do B. Eu, particularmente, não vou usar a fórmula. Pessoal, você não usa a fórmula? Não. A probabilidade condicional é bem mais simples do que parece. Quer ver? Se eu chegar para você e perguntar assim, qual é a probabilidade de eu jogar um dado comum e sair o número 3? Só tem um número 3 de 6, é 1/6, concorda? Só que agora eu vou mudar minha pergunta. Qual a probabilidade de eu jogar um dado e sair o número 3, sabendo que o resultado foi um número ímpar? Quando eu sei que o resultado foi um número ímpar, o que passou a ser possível apenas? Só pode ser possível o 1, o 3 e o 5. Então são três casos possíveis. 3.
O que me interessa é a probabilidade de sair o número 3. Então é 1/3. O que eu quero que você entenda? Lembra que probabilidade é número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis? O que a probabilidade condicional diz? Você tem uma informação a mais. E quando você tem uma informação a mais, você reduz o número de casos possíveis, ele diminui. Então a probabilidade condicional, ela vai alterar o espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto dos casos possíveis, a gente viu a aula passada. Então, probabilidade condicional, você não precisa de ficar decorando fórmula. É nesse contexto. Quer ver? Vou jogar um dado. Qual a probabilidade de sair o número 4, sabendo que o resultado foi um número par? Se eu sei que o número foi par, ou saiu 2, ou 4, ou 6. Tem 3 possibilidades. O que me interessa é a probabilidade de ter saído 4, então é 1/3. Beleza? Então agora a gente vai fazer uns exercícios aí do arquivo de questões que eu encaminhei aí junto para vocês, tá? Depois da gente fazer alguns exercícios de união de eventos e de probabilidade condicional, a gente vê a probabilidade binomial. Então pega a primeira questão aí, ó. Questão da UEL. De um total de 500 estudantes da área de exatas, 200 estudam cálculo diferencial e 180 estudam álgebra linear. Esses dados incluem 130 estudantes que estudam ambas as disciplinas. Qual é a probabilidade de que um estudante escolhido aleatoriamente esteja estudando cálculo diferencial ou álgebra linear? Vamos lá? Vou montar aqui, ó. Ao todo tem lá 500 estudantes. Alguns estudam cálculo diferencial, outros estudam álgebra linear. Tem quem estuda os dois e também tem aqueles que não estudam nenhum deles. Vamos ver? De um total de 500 estudantes, 200 estudam cálculo diferencial. A bolinha do cálculo diferencial é 200. 180, álgebra linear. Bolinha da álgebra linear, 180. Esses dados incluem 130 estudantes que estudam os dois. Está aqui no meio, a interseção é 130. Qual é a probabilidade que um estudante escolhido aleatoriamente esteja estudando cálculo diferencial ou álgebra linear? Presta atenção aqui, por favor. Temos que preencher o resto. Pessoal, se a bolinha toda do cálculo tem 200, aqui tem 130, aqui é 70. Se a bolinha toda da álgebra tem 180, aqui é 130, esse é 50. Certo? Só que lembra que a soma de tudo tem que dar os 500, 200, 250, aqui também é 250. O cara está perguntando pra gente a probabilidade de estar estudando cálculo ou álgebra linear. Vamos fazer pela fórmula. Probabilidade do cálculo mais a probabilidade da álgebra menos a probabilidade da interseção dos dois. Né? Vamos lá, me ajuda. Probabilidade do cálculo. Cálculo são 200 que estudam cálculo de um total de 500. 200 sobre 500. Álgebra linear são 180 de 500, 180 de 500, menos a interseção dos dois, 130 de 500. Pessoal, então aqui nós temos 200, 380 menos 130, 250 sobre 500, que dá 1/2 ou 0,5. Isso aí está na letra B de bola. Tá bom? Tá aí na letra B de bola. Pessoal, tem um jeito de fazer? Tem. Você não quer quem está fazendo cálculo ou álgebra? Esses caras estudam cálculo ou álgebra? Sim. Esses também. E esses aqui também. Esse é um erro comum. 130 praticam cálculo ou álgebra também. Ah, mas eles fazem os dois, é cálculo e álgebra. Sim, mas ele deixou de estudar cálculo? Não. Ele deixou de estudar álgebra? Não. Então quem faz os dois estuda cálculo ou álgebra. Não é ou cálculo ou álgebra, não é ou, uma coisa exclui a outra. Beleza? Se eu fizesse assim, bastava somar 70, 200, 250, de um total de 500, que é 0,5. Beleza? Vamos para número 2 aí da lista, questãozinha do Enem, que diz assim pra gente. Os estilos musicais preferidos pelos jovens brasileiros são samba rock e a MPB.
O quadro a seguir registra o resultado de uma pesquisa relativa à preferência musical de um grupo de 1.000 alunos de uma escola. Alguns disseram não ter preferência por nenhum dos 3 estilos. Então tem os dados. Se for selecionado ao acaso um estudante do grupo pesquisado, qual é a probabilidade dele preferir somente MPB? Vamos lá? Quantas bolinhas eu tenho que fazer nesse caso? Primeiro, ó, tem que ter os estudantes todos. E nesse caso eu vou fazer 3 bolinhas. Ué, professor, por que 3? Porque ele fala aí que os rock, samba, MPB. E tem aqueles que não têm preferência por nada. Ao todo são 1.000 alunos. 1.000. Vamos lá. Todo problema de conjuntos a gente não tenta começar resolvendo pela interseção. Vamos tentar aí, interseção. Rock, samba e MPB, 20. Então 20 aqui, ó. Cuidado agora. Samba e MPB são 50, ó. Samba e MPB é o que é ao mesmo tempo samba e MPB. São essas 2 regiões. Ah, professor, mas o 20? O 20 é samba, MPB e rock, então é samba e MPB também. Se essas 2 regiões têm que dar 50, aqui é 30. Aqui é 30. Antes dessa, rock e MPB 60, ó. Esses 2, rock e MPB 60. Esse aqui é 20, aqui é 40. Rock e samba tem 70. Se aqui é 20, aqui é 50. Aí ele começa falando que o rock tem 200. Rock, 200. Me ajuda aqui numa coisa. 40, 60, 110. Aqui é 90. Samba tá escrito aí 180. Ó, 30, 50, 100. Então aqui é 80. MPB, 200. 200. 40, 60, 90. Aqui é 110. Pessoal, dá pra achar ou não? Dá. Só você somar tudo, ó. A bolinha toda aqui não tem 200? 200. 290. 340. 420. Então aqui é 580. Mas nessa questão nem precisava. Porque olha o que ele pergunta. Ele pergunta assim, se for selecionado ao acaso um estudante do grupo, opa, vai escolher um estudante do grupo. Se você vai pegar um estudante do grupo, você pode pegar qualquer um dos 1.000. Então, meu espaço amostral, número de casos possíveis é 1.000. Qual é a probabilidade dele preferir somente MPB? Quantos aqui preferem somente MPB? Ó? Somente MPB é aqui, 110. 110. Esses são só MPB. Então, ó, corta aqui. 11 dividido por 100, que em forma de porcentagem, 11%, que está na letra D de dado. Questão 3. Uma empresa oferece cursos de línguas aos seus funcionários nas opções espanhol e inglês. Todo o quadro de funcionários da empresa foi consultado e cada pessoa optou por, no máximo, uma língua. A tabela a seguir apresenta o resultado da consulta. Ó, isso aí é importante agora. Sabe-se que 40% dos funcionários não optaram por qualquer uma das línguas. Aí tem a tabela. Sobre o exposto, julgue os itens. Pessoal, 40% não optaram. Então, o que tem na tabela é 60%, que é quem optou. Só que você está vendo aqui que o total de pessoas que optaram é 60%. 60 equivale a 60%, porque quem optou. Então, se 40% não optaram, 40 pessoas não optaram. Né? 60 pessoas é quem optou, equivale a 60%, porque 40% não optaram. Então, o que eu quero saber de vocês é o total de pessoas da empresa. O total de pessoas da empresa é 100. São 100 pessoas ao todo. Porque 60 optaram, 40 não. Beleza? Mas vamos lá. Primeiro item. Primeiro item diz assim pra gente. Escolhendo-se ao acaso um funcionário X da empresa, ou seja, um funcionário qualquer aí da empresa, a probabilidade de X ter escolhido espanhol é 0,12. Pessoal, você vai escolher um funcionário qualquer da empresa, então o total de possíveis é 100. A probabilidade dele ter escolhido espanhol. Quantos dos 100 funcionários da empresa escolheram espanhol? Total que escolheu espanhol é 24. 24 sobre 100, 0,24. Primeiro item está errado, ele colocou 0,12, está errado. Item 2. Item 2. Escolhendo-se ao acaso um funcionário Y da empresa, um funcionário qualquer. Presta atenção agora.
a probabilidade de Y ser mulher e ter escolhido inglês é igual a... Peraí. Se vai escolher um funcionário qualquer da empresa, possíveis 100. A probabilidade de Y ser mulher e ter escolhido inglês. Mulher que escolheu inglês. 12. Então, 12 sobre 100, 0,12. Item correto. Item 3. Escolhendo-se ao acaso um funcionário Z, presta atenção nisso agora, olha a probabilidade condicional aí, ó, que optou pela língua espanhola. A gente tem uma informação a mais. Você sabe agora que você não pode pegar qualquer um dos 100. Você sabe que a pessoa, que o Z, optou pela língua espanhola. Então os meus casos possíveis são só as pessoas que optaram pela língua espanhola, que são 24. Casos possíveis, 24. O que ele quer saber? A probabilidade de Z ser homem. Desses 24 que optaram pela língua espanhola, quantos são homens? 6. 6 de 24 é 1/4. 0,25. 25%. Portanto, o item aí, ele está correto. Item correto. Beleza? Vamos para 4. Questãozinha aí do ITA. Ela diz assim... ITA é a segunda prova de matemática mais difícil do Brasil, tá? Só perde para a prova do IME, Instituto Militar de Engenharia, tá? Essa é a segunda prova mais difícil. Diz assim: considere uma população de igual número de homens e de mulheres, em que sejam daltônicos 5% dos homens e 0,25% das mulheres. Indique a probabilidade que seja mulher uma pessoa daltônica selecionada ao acaso nessa população. Parece muito difícil, mas não é. Ó, concorda que a gente tem duas características aí? O sexo é uma característica homem, mulher, e aqui eu vou colocar o total. E a outra característica é daltônicos, não daltônicos, e aqui o total. Tá? Então a gente tem daltônicos, não daltônicos, total. Beleza? Ele fala... considere uma população de igual número de homens e de mulheres. O problema é que você não sabe quantos são. Eu vou falar que são X homens, X mulheres, total 2X pessoas. Certo? Olha agora. Em que sejam daltônicos 5% dos homens. Ó, 5% dos homens são daltônicos. 5% do número de homens, que é X, são daltônicos. 0,05X. Então, homens daltônicos, 0,05X. Professor, quantos são os homens não daltônicos? X menos 0,05x. Ou 95% de x, 0,95x. Certo? Agora, ó. E 0,25% das mulheres. 0,25% de Y. De Y não, perdão. Das mulheres, de x. Porque o número de mulheres é igual, é x também. 0,0025x. 0,025x. Professor, agora tem que achar esse? Não, para nossa sorte não. Presta atenção aqui. Dá para descobrir o total de pessoas daltônicas? Você concorda que é só somar os dois? Isso aqui dá 0,0525x. Esse é o número de daltônicos. Certo? Me ajuda agora para a gente ver o que ele está perguntando. Indique a probabilidade de que seja mulher uma pessoa daltônica selecionada ao acaso. Quer dizer que você selecionou um daltônico, você escolheu um daltônico. Então os possíveis, o que entra aqui embaixo, é esse 0,0525x, que é o número de pessoas daltônicas. E ele quer a probabilidade de que seja mulher. Desse total, são mulheres, 0,0025x. Corta o x com x, ó, ele vai embora. E concorda que a gente está com o mesmo número de casas decimais? Ó, 4 casas decimais, 4 casas decimais? 25 sobre 525. Dividindo por 5, fica 5 sobre 105. Dividindo por 5 de novo, 1 sobre 21. Que está aí na letra A. Letra A. Beleza? Vamos lá, questão número 5, questão aí do Enem. Para verificar e analisar o grau de eficiência de um teste que poderia ajudar no retrocesso de uma doença numa comunidade, uma equipe de biólogos aplicou
aplicou em um grupo de 500 ratos para detectar a presença dessa doença. Porém, o teste não é totalmente eficaz, podendo existir ratos saudáveis com resultado positivo e ratos doentes com resultado negativo. Sabe-se ainda que 100 ratos possuem a doença e 20 ratos são saudáveis com resultado positivo e 40 são doentes com resultado negativo. Um rato foi escolhido ao acaso e sublinha isso aí, e verificou-se que o seu resultado deu negativo. A probabilidade de esse rato ser saudável é... presta atenção aqui para você me ajudar. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a seguinte. Isso aqui é uma estrutura muito comum em probabilidade, que é o chamado diagrama de árvore. É quando um fato da frente depende de um fato anterior. Por exemplo, quando você pega lá os 500 ratos, existem ratos saudáveis e existem ratos doentes, certo? Quando você faz o teste nos saudáveis para ver se ele tem a doença, o normal é dar negativo. Mas pode acontecer que a gente chama de falso positivo. Deu positivo, mesmo ele sendo saudável. Quer dizer que o exame estava errado. Quando ele é doente, o normal é dar positivo. Só que pode acontecer o falso negativo. Que é o rato doente, tinha que dar positivo. Ele tem a doença. Aí acontece de não dar. Agora, olha só para você me ajudar aqui. Vamos colocar os dados então agora lá. Olha o que ele falou aí. 100 ratos possuem a doença. Doente 100, 400 saudáveis, certo? Agora depois, 20 ratos são saudáveis com resultado positivo. Saudáveis, resultado positivo, 20. E 40 são doentes com resultado negativo, 40. Se o total era 100, aqui é 40, esse é 60. Se aqui é 20, 400, aqui é 380. Certo? Vamos ver o que ele pergunta, olha só. Olha só aí a probabilidade agora condicional. Um rato foi escolhido ao acaso e verificou-se que o seu resultado deu negativo. Você já sabe que o resultado deu negativo. Pessoal, não pode ser esse. E não pode ser esse. Que eles tinham dado positivo o exame. Você sabe que deu negativo. Se você sabe que deu negativo, então, o que é possível, o que entra aqui embaixo, 380 mais 40, 420. Desses 420, ele quer saber a probabilidade dele ser saudável. Quantos desses 420 são saudáveis? 380. Corta um zero com zero e divide em cima e embaixo por 2. 19 sobre 21, que está na letra C. Letra C aí. Vamos agora à questão de número 6. Questão aí da prova do PAS, tá? Olha só. Em uma eleição, o candidato A tem probabilidade 0,4 de ganhar. Candidato B, 0,3. Candidato C, 0,2. Candidato D, 0,1. Tá. Em um determinado momento, durante a apuração dos votos, é divulgado que o candidato C não ganhará a eleição. Calcule em porcentagem a probabilidade de, a partir dessa divulgação, de o candidato B ganhar a eleição. Então, peraí. Você tem os 4, no início você tem os 4. E aí lá no meio da apuração fala, você não vai ganhar. Você não vai mais ser possível que você ganhe. Pessoal, pensa comigo aqui, vamos lá. Se eu quisesse calcular a probabilidade do B atualmente, eu sei que a probabilidade do B é 0,3, está aqui. Mas você concorda que eu poderia, o que pode acontecer no meu espaço amostral? O que é possível? É possível que o A ganhe 0,4. Ou é possível que o B ganhe 0,3. Ou é possível que o C ganhe 0,2. Ou é possível que o D ganhe 0,1. Você concorda que o que eu coloquei aqui embaixo foi a probabilidade do A, mais a do B, mais a do C, mais a do D? Eu fiz todos os casos possíveis? Eu fiz os casos possíveis? Isso aqui é tudo que é possível de acontecer. Aí olha a pergunta que eu estou te fazendo agora. Qual é a probabilidade do B ganhar a eleição a partir dessa divulgação? A probabilidade do B ganhar, se fosse no início, antes da divulgação, seria 0,3, que é o que favorece o B, sobre todos os possíveis, concordam? Só que foi divulgado pra gente que
que o C não vai ganhar. Se o C não vai ganhar, isso deixou de ser possível. Isso deixou de ser possível. Então eu tenho que tirar isso dos casos possíveis, probabilidade condicional. Então a nova probabilidade do B ela vai mudar. É 0,3 sobre 0,4 mais 0,3 mais 0,1, que é 0,8. 3 oitavos, 0,375, que é 37,5% a probabilidade do B ganhar. Tem que tomar muito cuidado nessa questão, porque a nossa cabeça faz uma coisa errada. A nossa cabeça, a gente tende a pensar um negócio errado. Você concorda que o C que não vai ganhar mais? A maioria das pessoas tende a pensar assim, então 20%, 0,2, 20% vai embora. Esses 20% que vai embora tem que ser distribuído para os outros. Aí o cara pensa, então vai 1/3 para cada. Esse é o erro. Quando a gente faz isso, quando é divulgado que o C não vai ganhar, quem sobra eu não posso dividir igualmente. Eu tenho que dividir proporcionalmente. Por que eu não posso dividir igualmente? Porque olha o erro. Você concorda que 1/3 de 20% é 1/3 de 0,2 é 0,06? 0,0666, né? 0,0666, 0,0666. Olha só, ficaria 0,466, 0,366 e 0,166. Isso está errado. Por que isso está errado? Porque eu estaria favorecendo o candidato D. Porque olha só, no início o A não tem 4 vezes a chance do D. Não é 4 vezes? No final não continuaria 4 vezes se eu pudesse fazer isso. Não continuaria, então eu estaria privilegiando o D. Então eu não posso dividir igualmente. A gente tem que dividir proporcionalmente. Por isso que a gente faz essa estrutura. Você monta os favoráveis, que era a probabilidade do B, sobre todos os possíveis. Tira o C, porque o C não pode ganhar mais. E aí refaz a conta. Beleza? Bom, a gente vai ver agora a última parte teórica de probabilidade, que é a chamada probabilidade binomial. Vamos ver por meio de um exemplo, sem fórmula, para a gente não ter que ficar mirabolando muito aí. Imagine que um casal vai ter 4 filhos e eu quero saber a probabilidade de nascerem 2 homens e 2 mulheres. Ah, pessoal, isso é fácil, olha só. Um homem, outro homem, mulher e mulher. Qual a probabilidade de nascer um homem? 1/2. Probabilidade de nascer outro homem? 1/2. Probabilidade de nascer uma mulher? 1/2. Probabilidade de nascer outra mulher? 1/2. Então isso aqui é 1/16. Pronto. Não. Porque isso que a gente calculou não foi a probabilidade de nascerem 2 homens e 2 mulheres. O que a gente calculou foi a probabilidade dos 2 mais velhos serem homens e dos 2 mais novos serem mulheres. Porque isso aqui, ó, homem, mulher, é uma situação diferente que também me favorece. Estão nascendo 2 homens e 2 mulheres. Probabilidade de nascer um homem, 1/2. Uma mulher, 1/2. Um homem, 1/2. Uma mulher, 1/2. Então, professor, mas a probabilidade é diferente? É. A probabilidade é a mesma, mas é um caso diferente. Então, ó, ou pode acontecer isso que me favorece, ou pode acontecer isso que me favorece. E quando eu falo ou, eu tenho que fazer o quê? Somar. Então existem outros casos. Pode ser, por exemplo, mulher, mulher, homem, homem. A probabilidade também vai dar 1/16, mas é um caso diferente. Então, ou acontece isso, ou isso, ou isso. Eu não vou ter que sair somando. Só que ao invés de fazer caso a caso na mão, o que a gente faz? A probabilidade de cada caso não é a mesma? 1/16. Eu pego essa probabilidade e multiplico pela quantidade de casos existentes. A quantidade de casos existentes deixou de ser probabilidade agora, virou análise combinatória. Você concorda que são 4 letras? Sendo que são 2 Hs e 2 Ms? A única coisa que eu estou fazendo não é trocando de lugar? Trocar é permutar, então é permutação de 4 com repetição de 2 e 2. Tá? Então a gente vai aqui permutar para descobrir o número de casos e multiplica pela probabilidade de cada um dos casos. Tranquilo? Questão 7. Sabes que uma determinada característica, como cor dos olhos, albinismo ou lóbulo da orelha preso ou solto, de um filho depende de um par de genes, vindo um gene do pai ou outro da mãe. Em geral, representa-se o gene dominante por uma letra maiúscula, azão, por exemplo, e o gene recessivo pela mesma letra, porém minúsculo. Em relação ao albinismo, por exemplo, um sujeito com genes azão-azão ou azão-azinho teria a pele normal,
enquanto o indivíduo com genes azinho seria albino. Suponha que um casal em que o pai e a mãe tenham genes azão-azinho, cruzamento azão-azinho. Você já viu isso lá na biologia, em genética. Tendo o casal 5 filhos, calcule a probabilidade de exatamente 2 serem albinos. Ó, cruzamento. Azão-azão com azão-azinho. Pode ficar. Azão-azinho com azão-azinho. Azão com azão. Azão com azinho. Azinho com azão, que é azão-azinho. Azinho com azinho. Você concorda comigo, então, que a probabilidade de uma pessoa ter cor de pele, de um filho ter cor de pele normal é 3/4? E a probabilidade dele ser albino é 1/4, que é um caso dos 4, 3 casos dos 4. O casal vai ter 5 filhos e você quer saber a probabilidade de exatamente 2 serem albinos. Vai, me ajuda. Ó, 5 filhos, 2 albinos. Então, ó, normal, 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 albino, albino. Ou normal, albino, normal, albino, normal. Não interessa. O que interessa pra gente aqui é o seguinte. Qual a probabilidade do primeiro filho ter cor de pele normal? 3/4. Outro normal? 3/4. Outro cor de pele normal? 3/4. Agora, 1/4, 1/4. Pessoal, você não vai fazer esse caso de novo. Você concorda que a probabilidade é a mesma? Só que vai mudar a ordem. 3/4, 1/4, 3/4, 1/4, 3/4. Então, o que me interessa é saber quantos casos tem. Permutação de 5 letras, com repetição de 3 N's e 2 A's, vezes 3/4 ao cubo, 3/4, 3/4, 3/4, 1/4 ao quadrado. Continha, 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial, 3 ao cubo, 27 sobre 64, vezes 1 ao quadrado, 1 sobre 16. Ó, nessas contas, 120 dividido por 6, 3 fatorial é 6, 120 por 6 dá 20, dividido por 2 deu 10. Isso aqui tudo, ó, dá 10. Esse 10, eu consigo cancelar ele, fica 5 e fica 32. E só, não dá para cancelar mais nada. 5 vezes 27, 135. Sobre 32 vezes 16, que dá 512. Beleza? A questão de número 8, baseado na questão anterior, então, na questão 7, tendo o casal 5 filhos, calcule a probabilidade de ter, pelo menos, sublinhe isso aí, um filho albino. Opa, peraí. Calcule a probabilidade de ter pelo menos um filho albino. Pessoal, isso aqui é muito importante, sublinho pelo menos. Porque eu já falei com vocês isso em análise combinatória. Mas o pelo menos é dica para a gente utilizar o método destrutivo. Destrutivo. Vem aqui comigo e me ajuda para a gente entender. Se o casal vai ter 5 filhos, o que é possível de acontecer? Podem nascer os 5 com cor de pele normal, ou 4 cor de pele normal e um albino, ou 3 cor de pele normal, 2 albinos, ou 2 cor de pele normal, 1 albino, 3 albinos, ou 1 cor de pele normal, 4 albinos, ou 5 albinos. Isso é tudo que pode acontecer. Se eu somar todas as probabilidades existentes, não tem que dar 1? Não tem que dar 1? Quando ele fala na questão, calcule a probabilidade de ter pelo menos um albino, eu vou fazer esse, 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 depois eu somo os resultados. Poderia, só que vai me dar um trabalhão. Olha o trabalho que a gente teve só para calcular 2 albinos e 3 com cor de pele normal. Já deu um trabalhão? Imagina eu ter que calcular esse, depois somar os resultados. O trabalho vai ser gigante, mas dá certo. O que eu quero que você entenda é um método destrutivo. Pelo menos é dica para isso. No máximo, no mínimo, ao menos e pelo menos. No máximo, no mínimo, ao menos e pelo menos. São dicas para a gente usar o método destrutivo. Olha só, esse me interessa. Esse aqui também me interessa. Isso aqui também me interessa. Essa parte vermelha é o que eu quero. O que eu não quero? Eu só não quero que nasçam 5 com cor de pele normal. Então, ao invés de calcular cada um desses para achar, eu vou pegar o total. Para achar a parte vermelha, eu pego o total, que é 1,
e tiro o que eu não quero, que é a probabilidade dos 5 com cor de pele normal. Então é 1 menos a probabilidade dos 5 terem cor de pele normal. A probabilidade de 1 ter cor de pele normal não é 3/4? 5 terem cor de pele normal vai ser 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4. Então 3/4 elevado à quinta, porque são 5 filhos. 1 menos 3 à quinta, 243. 4 à quinta, 1024. MMC é 1024. Fica 1024 menos 243. Dá 1. Aí fica 8, 7. 781 sobre 1024. Questão de número 9. Questão do Pais. Suponha que em um circuito elétrico os componentes A, B e C estejam ligados em série e funcionem de forma independente. Considerando que as probabilidades de A, B e C não funcionarem corretamente sejam respectivamente iguais a 15%, 20% e 25%, calcule a probabilidade em porcentagem de não passar corrente por esse circuito. Multiplica o resultado por 10. Pessoal, não pode passar corrente. Quando é que não passa corrente? Por exemplo, se o A tiver com defeito, o B com defeito e o C com defeito, vai passar corrente? Não. Agora imagine, se o A tiver com defeito e o B e o C funcionando, vai passar corrente? Não, porque ele fala que eles estão ligados em série. Quando está ligado em série é igual às luzes de pisca-pisca do Natal, concorda? De luzinha de árvore de Natal. Se uma delas estiver queimada, toda a fileira fica queimada. Tanto que se você substituir, chegar lá e só substituir aquela lâmpada, volta a funcionar. Tá? Só que é difícil você identificar qual é a lâmpada. Você tem que ficar testando todas, né? Então o que eu quero que você entenda? Para não passar corrente no circuito, tem uma série de possibilidades. Pode ser que o A não funcione, pode ser que o B não funcione, pode ser que o C não funcione, pode ser que nenhum dos três funcione, pode ser que 2 não funcionem e 1 funcione. Isso vai me dar um trabalhão. Então o que eu pensei? A probabilidade de não passar corrente é 1 menos a probabilidade de passar corrente. Concorda? A probabilidade de não passar somada com a probabilidade de passar, se eu somar as duas probabilidades de passar e de não passar, não tem que dar 1. Então a probabilidade de não passar corrente é 1 menos a probabilidade de passar corrente. Tá, professor, mas você vai ter um trabalhão para fazer a de passar corrente. Não. Porque só tem uma situação, quando eles estão ligados em série, que passa corrente, que é os três funcionando. Então o A tem que funcionar, e o B tem que funcionar, e o C tem que funcionar. A probabilidade do A funcionar, do A não funcionar é 0,15. É 15%. A probabilidade do A funcionar é 0,85. É 85%. A probabilidade do B não funcionar é 20%. A probabilidade do B funcionar é 0,8. A probabilidade do C não funcionar, 25%. A probabilidade dele funcionar, 0,75. O A tem que funcionar, e o B funcionar, e o C funcionar. Por isso a gente multiplica. Pessoal, 1 menos, agora é continha. 0,85 vezes. Aqui, ó, isso aqui é 4/5. 0,8 é 8 sobre 10, 4/5. 0,75 é 3/4. Se eu simplificar esses dois, ó, fica 3 sobre 5. E aí eu faço assim, 0,85 dividido por 5 dá 0,17 vezes 3. 1 menos 0,51. Ou seja, 0,49, que é 49%. Só que para marcar no cartão, ele mandou você multiplicar por 10. 490 aí a nossa resposta. Beleza? Vamos agora para a questão de número 10. Questãozinha aí da Unicamp, segunda fase da Unicamp. 2 prêmios iguais serão sorteados entre 10 pessoas, sendo 7 mulheres e 3 homens. Admitindo que uma pessoa não possa ganhar os 2 prêmios, responda as perguntas abaixo. Letra A. De quantas maneiras diferentes os prêmios podem ser distribuídos entre as 10 pessoas? Pessoal, você vai ter que escolher 10 pessoas para entregar 2 prêmios. Então, das 10 pessoas, você vai ter que escolher 2.
Das 10 pessoas, vai ter que escolher 2. Quando de 10 você escolhe 2, você está formando um grupinho menor. Quando você forma um grupinho menor, ou é combinação ou é arranjo. Só que os prêmios são iguais, então, a questão de combinação. Combinação de 10, 2 a 2. 10 fatorial, 8 fatorial, 2 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, sobre 8 fatorial vezes 2. Corta aqui o 8 fatorial. 10 vezes 9, 90, sobre 2, 45 possibilidades. Vamos para a letra B. Letra B. Qual é a probabilidade de que 2 homens sejam premiados? Pessoal, probabilidade de 2 homens serem premiados. Vamos lá, entrega o primeiro prêmio. Você quer que ele vá? Tem 10 pessoas disponíveis para o primeiro prêmio. Né? 10 pessoas disponíveis. Você quer que ele vá para um homem. Então, dessas 10, quantas te favorecem? 3. 3 sobre 10. Aí você entregou um prêmio para ele. Ele não pode receber o prêmio de novo. Está escrito aí que uma mesma pessoa não recebe os 2 prêmios. E o segundo prêmio tem que ir para um homem. Você concorda que sobram só 9 pessoas disponíveis? E desses 2 são homens? 2 nomes. Então isso aqui é 6 em 90, que é 1 sobre 15. Agora presta muita atenção na letra C, porque é ela que pode te enrolar. Qual é a probabilidade de ao menos uma mulher, receba um prêmio? Probabilidade de que ao menos uma mulher receba um prêmio pode ser 2 mulheres ganhando prêmio, ou pode ser uma mulher e um homem ganhando prêmio. E eu teria que calcular esses 2, só que eu não vou fazer isso. Porque pensa comigo, você vai distribuir 2 prêmios. O que é possível? Possível, não é o que a questão está pedindo não. Que 2 mulheres ganham prêmio, um homem e uma mulher ganham prêmio, ou 2 homens ganham prêmio. Se eu somar as probabilidades, não tem que dar 1. Só que o que eu quero é isso aqui, ó. A probabilidade de que ao menos uma mulher receba o prêmio. Eu quero essa parte azul. Para achar isso, eu faço 1, jogo probabilidade de 2 homens para lá, menos a probabilidade de 2 homens. Então é 1 menos probabilidade de 2 homens, 1 sobre 15. E isso vai dar 14 sobre 15. Entendido? Questão número 11. Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. 3 alunos dessa escola, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam em sua sala serem chamados para uma entrevista. Mas ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês, que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. A probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês é... Pessoal, tem 3 pessoas na sala. O cara entra e faz uma pergunta. E ele quer saber a probabilidade dele ser respondido. Sendo que a probabilidade de um cara compreender e falar inglês, ou seja, dele responder, é 30%. Qual a probabilidade dele não responder? 70%. Certo? Então vamos pensar comigo. Você é o entrevistador. Você entrou na sala que tem 3 pessoas. Pode ser que só um candidato, por exemplo, o A te responda. Mas pode ser que só o B te responda. Pode ser que só o C te responda. Pode ser que os 3 te respondam. Pode ser que o A e o B respondam e o C não. Pode ser que o A e o C respondam e o B não. Você concorda? Tem um monte de possibilidade. De novo, vou usar o tal do método destrutivo. Olha por quê. O que pode acontecer? Os 3 responderem. Ou 2 respondem, 1 não. Ou 1 responde, 2 não. Ou ninguém responde. Isso, se eu somar todas as probabilidades, tem que dar 1. São todas as probabilidades existentes. Só que eu quero a probabilidade dele ser respondido. Então o que me interessa é essa parte em vermelho. Ao invés de fazer cada um desses e somar, eu pego 1 menos a probabilidade do que eu não quero, que são os 3 não responderem. 1 menos. Qual a probabilidade do A não responder? 0,7. E do B não responder? 0,7. E o C não responder? 0,7. 1 menos 0,7 vezes 0,7, 0,49 vezes 0,7. 1 menos 0,343, que dá 0,657. Só que não está escrito assim, está escrito em porcentagem, multiplica por 100.
65,7% que está na letra D de dado. Beleza? Então, com isso, a gente encerra a probabilidade. Qualquer dúvida, mandem para mim nos comentários, tá bom? Bons estudos!